gostaríamos que acontecesse. E como eu gravei um vídeo que eu compartilhei com a igreja hoje à tarde, eu acho que foi de manhã que eu compartilhei, mas enfim, eu falava justamente sobre isso, que isso nos traz a sensação de estarmos parados. Então hoje, a resposta é a seguinte: você não está parado, você pode estar preso, mas eu tenho uma boa notícia para você: Deus quer te libertar. Porque às vezes você pode dizer, pastor, eu sou uma pessoa liberta, mas às vezes acontece com a gente, eu não estou falando apenas com novos convertidos, porque quando a graça nos alcança, lógico, tudo muda, porque nós começamos a experimentar do Espírito Santo de Deus, que é Jesus, mediante a pregação das boas novas do reino de Deus. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, isso começa a mudar. Então há um impacto na nossa vida, de que nós somos libertos da religiosidade, nós somos libertos de todo e qualquer tipo de amarra, e há um divisor de águas na nossa história. A gente pode contar, da mesma forma que a história da humanidade, ela foi reescrita após a ressurreição de Jesus, em antes e depois de Cristo, que é o nosso calendário, do qual nós seguimos, o calendário gregoriano. Então ele tem ali o ano depois de Cristo. Então a gente conta que nós estamos 2026 anos depois de Cristo. Então há um divisor de águas na história, como há também o nosso divisor de águas na nossa vida, na nossa particularidade, algo que impacta. E aí que está o poder da palavra de Deus, o poder do Senhor Jesus em nossas vidas. Porque a partir do momento que nós continuamos, a gente vai evoluindo e nós vamos nos transformando, nós vamos crescendo, evoluindo espiritualmente, o nosso caráter vai sendo moldado segundo a luz de Cristo. E esse que é o desafio, porque é normal, nós que estamos há anos caminhando com Cristo, às vezes dá aquela enfraquecida, dá aquela desanimada, dá aquela, escorregada. É normal, acontece com todo mundo. Mas o problema são as pessoas que se acomodam. Então hoje eu quero falar para você que talvez você esteja vivendo isso. E para termos como base, nós vamos ler Hebreus capítulo 12. Eu vou ler os dois primeiros versículos, o 1 e o 2. E a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Senhor, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu começo fazendo uma breve introdução de que há pessoas que amam a Deus, frequentam a igreja, oram, mas sentem que a vida espiritual parece estar travada. E deixa eu explicar algo, abrir um parênteses. Talvez algumas pessoas ainda tenham aquela crença: eu acredito em Jesus, mas fui vítima de trabalho. Eu não estou falando de trabalho espiritual, porque para quem é convertido verdadeiramente, que aceitou Jesus, na realidade que Jesus te alcançou, e consequentemente você tem essa sensação de que você o aceitou, mas Ele te aceitou primeiro, porque a Bíblia diz isso. Então, a partir desse momento que você vive um discipulado com Jesus, o inimigo não tem mais autoridade sobre a minha, sobre a sua vida. Fui vítima de trabalho, vai cair por terra, não tem perigo nenhum. Mas nós às vezes travamos a nossa vida. Por quê? É o que eu sempre costumo dizer. Gálatas, que Paulo escreveu, ele enfatiza que dentro de nós há a carne e há o espírito, ou seja, há uma consciência inclinada para os desejos terrenos, aqui da terra, carnais, mas agora com essa consciência, agora com o nosso espírito unido ao Espírito Santo, há uma consciência divina, uma consciência
em que é o Espírito Santo que vai nos moldando segundo o nosso relacionamento com Ele. Só que aí que está. Eu posso ter sido alcançado pela graça, me tornar um cristão, e ainda assim viver uma vida travada. E não é culpa do diabo. A culpa está dentro de nós. E é isso que nós queremos falar nessa noite. Então, são pessoas que, como eu disse, estão na igreja, oram, às vezes algumas têm até cargo, mas elas conseguem notar que tudo que começa não termina, avançam e ao mesmo tempo retrocedem, vivem os mesmos pecadinhos, as mesmas transgressões morais, repetem os mesmos erros emocionais. Isso a gente vê muito em relacionamentos. A pessoa sai do relacionamento, daqui a pouco parece que é o mesmo perfil, parece que a pessoa não é o inimigo que manda, é o seu perfil que vai atrair o perfil. Isso precisa ser quebrado. Então, tem gente que repete os mesmos erros emocionais e não conseguem crescer ou evoluir espiritualmente. E o pior, muitas vezes confundem cansaço com prisão espiritual. Então tem gente que diz, não dá certo para mim, eu não consigo mudar, minha vida espiritual não evolui. Mas o texto de Hebreus, ele revela algo poderoso para nós nessa noite, Terezinha, Sara. O que, Pedro? O problema nem sempre é falta de caminho, às vezes é excesso de peso. Eu vou repetir. Às vezes a gente acha que o problema é falta de caminho e não é, é excesso de peso. E as pessoas que colocam peso nas nossas costas, nós que vamos carregando. Então, repita comigo: há pessoas tentando correr para Deus, carregando coisas que Deus mandou abandonar. Então tem um monte de gente tentando correr para Deus, mas carregando coisas que Deus mandou abandonar. Então, qual que é o contexto literário do que nós acabamos de ler aqui? O autor de Hebreus, ele escreve primeiro para cristãos cansados, cristãos Rosana, Beg, Ludmila, perseguidos e ao mesmo tempo desanimados, porque na realidade aqui o que acontece? Aqui nas epístolas, tanto as paulinas quanto de Hebreus, de outros apóstolos, Atos, a gente vai ver que depois que Jesus morre, ressuscita, aparece, volta aos céus, o Espírito Santo é derramado sobre a terra. Então a gente vê que o tempo vai passando e a promessa de que Jesus voltaria. Então todo mundo está esperando o reino messiânico, o reino que vem, e Roma cada vez mais poderosa, Roma cada vez mais aumentando, expandindo o seu território, tendo cada vez mais força militar e econômica. E você vê, isso você aprendeu na história, não é nem questão de escola bíblica, mas você vê ali no mapa da Europa, principalmente a Europa ocidental. A gente vê aqui, nós somos descendentes de portugueses e a gente herdou isso daqui do Império Romano. Por quê? Conquistou todo o ocidente europeu. Então, o povo cristão está esperando o quê? Jesus voltar, e eles acreditavam que Jesus desbancaria o Império Romano. Isso não acontece. Eles são perseguidos, começam a ficar desanimados. E no capítulo 11, que o autor de Hebreus começa a falar de fé, ele mostra homens e mulheres que viveram diante da fé. E no capítulo 12, ele usa a imagem do quê? De uma corrida. E na cultura grega, atletas corriam sem peso desnecessário. Então qualquer excesso comprometia a corrida. Então aqui, temos aqui corredores, pessoas que correm. Temos aqui. E não tem gente fitness aqui? Só a Letícia que é personal? Só você, Letícia? Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém fitness? Gente, depois passa o cartãozinho, você atende depois pessoalmente, particularmente, né? Então, aqui ó, a Letícia, a indicação, né? Tem o filho do Beck, então as meninas procuram a Letícia e tem o Augusto, o filho do Beck, que a Ludmila faz com os homens, tá? Vocês estão muito sedentários. Enfim, voltando aqui ao texto, mas eu lembro que alguns amigos meus, na época de adolescência, nadavam. E hoje é normal, né? Homem tirar a sobrancelha, fazer depilação, a cera. Não é normal? Eu fico olhando para mim. Qual é o problema?
não vou falar, não vou confessar nada aqui. Mas enfim, hoje é normal. Mas na minha época, o homem depilar, e aí os amigos nossos depilavam, até sobrancelha, ficava carequinha. Por quê? Porque o pelo, ele interferia na velocidade do nado. Então, o grego tinha essa teoria, já essa prática, lá nos tempos de Jesus. Então, o autor, ele diz: se vocês querem completar a carreira espiritual, vocês precisam abandonar o que trava vocês. E o texto apresenta 3 coisas que destravam a vida espiritual. 3 coisas. A primeira delas, sabe o que destrava a vida espiritual? A primeira delas, repita comigo: remover os pesos. Então, remover os pesos. Segundo, repita comigo: romper com o pecado persistente. Tem gente que às vezes, o que é o pecado? Quem aqui é do Areião? A gente terminou um curso de teologia de quinta, a gente explicou bastante o que é pecado e o que é transgressão moral, e o pessoal confunde uma coisa com outra. Mas vamos colocar no sentido religioso aqui, até na questão generalizada em virtude do público que nós temos aqui hoje. Então vamos falar de pecado, que na realidade são as nossas transgressões morais. Então, o que é um pecado? Pecado é aquilo que eu faço e pesa na minha consciência. Talvez tem coisas que o Léo faça e não acusa a consciência dele, porque não faz mal para ele. Mas às vezes, talvez para o Júlio, tem algo que ele luta, e quando ele faz, a consciência acusa. E tem gente que não consegue, porque são pecados persistentes. Então, precisa romper isso. Por causa do pecado, não é por causa do lixo que você se torna por praticar tal coisa e você começa a se sentir culpado por causa daquilo. Então, se você não vai conseguir fazer uma coisa sem culpa, abandona. É melhor abstinência do que você tentar ficar querendo ser o super-homem. E nós somos seres limitados. E em terceiro lugar, repita comigo: voltar os olhos para Jesus. Então, remover os pesos, romper com o pecado persistente e voltar os olhos para Jesus. Esse que é o problema de muita gente. Frequenta a igreja, aí, o pastor. Não é o pastor, é Jesus. Agora, como que a gente coloca isso em prática? Então, o que trava a vida espiritual? Então, observe que o texto fala sobre deixemos todo o embaraço. A palavra embaraço, no original, ela fala sobre peso, sobre excesso, sobre impedimento. E o interessante, o texto, ele separa embaraço de pecado. Estão separados. Isso significa que existem coisas que talvez nem sejam pecados, mas estão atrasando a sua vida espiritual. Às vezes nem é pecado, mas está atrasando a sua vida espiritual. Porque você se cobra demais. Então não abre mão disso. Existem pessoas presas em amizades tóxicas. Está vendo que a pessoa faz mal para você, porque insiste em levar ela para dentro de casa. Amar o próximo é se fazer próximo. Quando Jesus fala, amai Deus sobre todas as coisas e o próximo por ti mesmo. Amar o próximo é se fazer próximo, não é levar ele para dentro da sua casa. Convidar para a festa de aniversário, são coisas diferentes. Até Jesus tinha isso no seu rol dos 12 apóstolos. Ele escolheu 12, mas ele tinha 3 ali, 3 que ele andava, ele separava dos 9, né? E ele andava com os 3. Pedro, João e Tiago. Então ele andava com os 3 ali. Mas em determinados momentos, Jesus estava com João. Então até Jesus ele tinha ali o seu círculo íntimo de amizades. Tem gente que a gente anda, que a gente suporta. E a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Tem gente que a gente tem que suportar. Então, se é amizade tóxica, por que você insiste se te faz mal? Às vezes, tem gente presa em ambientes errados. Tem gente presa em excesso de redes sociais. Gente, a rede social hoje virou assim algo problemático.
Gente que está presa em comparações. A pessoa se compara com o irmão, com a irmã, se compara com a amiga, se compara com outro profissional do mesmo ramo que o seu, com o seu chefe. Isso trava. Tem gente que está presa em mágoas antigas, em algumas distrações, em uma rotina sem oração e um evangelho superficial. Tudo que é superficial, ele não é natural, ele não é enraizado. E ele se torna artificial. Então nem tudo que é permitido convém. Então há coisas que não te levam para o inferno, mas também não te levam para perto de Deus. Coisas que não te levam para o inferno, mas também não te levam para perto de Deus. Então repita comigo: o diabo não precisa destruir você se conseguir apenas te distrair. É isso que o inimigo gosta de fazer. Distração, porque vai nos enfraquecendo espiritualmente. Então, quais são algumas perguntas importantes que cabem a nós nessa noite? O que tomou o lugar da sua fome espiritual? O que está roubando o seu tempo com Deus? O que você alimenta diariamente? E o que está pesando a sua alma? Então, observe que são perguntas que nós devemos fazer. Porque tudo aquilo que a gente coloca no lugar em que Deus deveria estar ocupado, ali onde Deus deveria estar colocado, aquilo se torna um ídolo. E o evangélico hoje acha que ídolo é uma imagem. Vai criticar os irmãos católicos que tem ali a imagenzinha. Deixa ele, não se libertou, ele não viu que aquilo não... Para nós não tem mais importância. Porque a gente sabe que o único mediador do céu e da terra é Jesus. E ele faz isso através do Espírito Santo. Mas deixa o irmãozinho que está lá. Às vezes não tem o conhecimento que você tem, nem tem a hora dele, talvez. Mas aquilo às vezes não é idolatria. E tem muito evangélico que é mais idólatra do que muitos irmãozinhos católicos. Porque falam que amam a Deus e Jesus, mas no fundo ocupam o lugar que deveria ser de Deus com outras coisas. Trocam de estar na igreja, de fazer uma oração, de levantar um jejum, de fazer um clamor, por estar em qualquer outro lugar. Então tem gente querendo viver avivamento enquanto alimenta tudo aquilo que sufoca o espírito. Eu já expliquei e torno a repetir. Dentro de nós, a carne e espírito, no texto lá em Gálatas vai dizer que eles estão em constante conflito dentro de nós. E aquela ilustração, Ana e Meire, do anjinho ali e do diabinho. O anjinho dando bons conselhos aqui, e o diabinho aqui, mas é a nossa consciência. Quem vai vencer a luta dentro de nós? O mais forte. E quem é o mais forte? Quem o alimenta mais. Então eu já expliquei. Se você não vem para a igreja, se você não lê a Bíblia, se você não faz orações diárias, se você não busca uma vida diária com o Senhor Jesus, você vai estar alimentando o espírito, a carne. E quando eu sei que uma está mais forte ou mais fraca? Quando nós somos tentados. Porque na hora da tentação, se você está firme espiritualmente, você vai passar tranquilo. Mas se você está fraco, você vai cair. Então, eu preciso entender. O pecado que se repete precisa ser enfrentado. Então, o pecado que se repete precisa ser enfrentado. E ele vai dizer, e o pecado que tão de perto nos rodeia. O texto fala de pecado persistente, aquele pecado de estimação, aquele ciclo repetitivo. Para você, às vezes você não sabe, o que é esse pecado? Eu vou citar um exemplo que eu atendo bastante. Eu atendo bastante casos. Há muitos homens que me procuraram aqui, graças a Deus eu nunca tive isso, né? Mas nas outras igrejas que eu pastorei, eu atendi muitos homens, jovens, casados e às vezes homens já maduros. Isso é uma pornografia. Antigamente você tinha que ir na banca de jornal para comprar uma Playboy. É ou não é? Você sabe, né? Hoje em dia você tem tudo no celular. Então tem gente que às vezes que fala,
tenho uma dificuldade, porque eu começa no Instagram, no Facebook, daqui a pouco está vendo pornografia. Então, você precisa enfrentar isso. A mulherada, por exemplo, tem umas que esse mal devia ser combatido há muito tempo, né? Mulher que gosta de gastar, né? Eu não tenho esse problema lá em casa, mas é brincadeira, viu? Mulherada pode gastar, principalmente se o marido, se o noivo deixa, não tem problema não. E se você trabalha também, é lícito, tudo é certo. Mas tem mulher também que às vezes fala, puxa, eu tenho uma dificuldade com fofoca. Então, são erros que vão se repetindo. É o pecado que a pessoa abandona hoje e volta amanhã, pede perdão, mas não rompe, machuca a alma, endurece o coração. E o pecado, o que ele faz? Ele aprisiona. Jesus, ele não morreu apenas para perdoar pecadores, ele morreu para libertar escravos. Então repita comigo: aquilo que eu não enfrento, um dia me dominará. A gente precisa enfrentar. Pastor, como que eu me enfrento? Há um episódio na Bíblia em que os discípulos veem um homem possesso por um espírito imundo, expulsam em nome de Jesus, tentam expulsar em nome de Jesus, e o espírito imundo não vai. Aí eles chegam para Jesus, você pô, a gente orou, expulsou em seu nome e não quer sair. Jesus ainda dá uma dura, e homens de pouca fé, ô geração incrédula. E Jesus expulsa, e ele fala, há castas de demônios que só saem através de jejum e oração. E interessante que a palavra demônio ou diabo, do grego diabolos, isso é um termo que quem estudou psicologia vai usar, vai lidar muito, porque diabolos no grego, traduzido para o português, é uma tentação pessoal, que é figuramente, dentro da Bíblia, a função do diabo tentador. Mas são as tentações da nossa carne, inclinação para o mal, desejo das coisas terrenas. Então, se eu não enfrentar, e como que ele enfrenta às vezes? Com jejum e oração. É através de jejum e oração, porque senão ela vai te dominar. Então, muitos crentes estão travados porque tentam parecer espirituais sem tratar áreas ocultas da alma. Não adianta você só cortar ali e aparentemente você não vê nada. Você tem que exterminar o mal pela raiz. Olha só que interessante. Davi, ele só prosperou quando ele confessou o seu delito. Davi só prosperou quando confessou o seu delito. Sansão caiu quando escondeu. Você vai ver que Pedro foi restaurado quando chorou. Falamos sobre Pedro no domingo passado. E Judas morreu porque nunca voltou. Então Deus não trabalha apenas em comportamento, mas Ele trata onde, Ari? O coração. Então, o que são ciclos repetitivos? Há pessoas vivendo os mesmos relacionamentos destruídos, os mesmos pecados secretos, a mesma frieza espiritual, a mesma instabilidade emocional, os mesmos vícios, as mesmas quedas. E o problema não é falta de culto, é falta de rendição ao problema. E o que é rendição, pastor? É se render. Tem coisas que não adianta eu querer lidar, é levantar aquela bandeirinha branca, eu me rendo. Então, repita comigo, não existe libertação onde ainda existe negociação. Não adianta você querer negociar com Deus. Meus termos são esses. Não vai dar certo. Não são os seus termos. São os termos de Deus. Ou a gente se submete a Deus, ou a gente continua sendo nós mesmos. A gente continua sendo quem nós somos. Então a gente precisa abrir mão disso. E qual é o segredo do destravamento? Quando eu falei, olhar para Jesus. Como diz o texto, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então o autor, ele não manda olhar para pessoas,
nem para desempenho, nem para emoções, nem para o passado ocupa. Ele manda olhar para Jesus. Porque quem olha demais para si mesmo afunda. Pedro, quando tirou os olhos de Cristo, quando está andando sobre as águas, ele afunda. É interessante que esse texto, ele mostra a nossa limitação na figura de Pedro. Porque Jesus é Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. Jesus caminhava sobre as águas. E quando Ele diz, Pedro, venha, sou eu, ele vai. Enquanto ele está ouvindo a voz do Senhor, ele está vivendo o sobrenatural. Mas quando ele foca nos problemas, no vento, ele afunda. É isso que acontece com a gente. Parece que quando está tudo bem, né? Glória a Deus, aleluia, maravilhoso Deus, a gente fala de Deus, como que está? Maravilha. Mas quando a gente está passando por crise, gente, eu sou pastor, e não há pouco tempo, como é difícil a gente às vezes falar que está tudo bem quando não está tudo bem. Às vezes é difícil, às vezes a gente tem vontade de sair correndo. Mas o que é isso? É sempre quando nós damos crédito aos problemas, porque a gente tira a atenção de Deus. E todas as vezes que a gente passa por um problema e que a gente vê que dá certo, obrigado, Senhor, porque a gente entende que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então a vida espiritual, ela trava quando Jesus deixa de ser o centro, quando a fé vira rotina, quando a igreja vira hábito e quando a presença de Deus perde prioridade. Mas quando Jesus volta ao centro, há uma volta a respirar. Então lembre-se que Jesus é o autor e consumador. Isso significa que Ele começou a obra, Ele sustentará a obra e Ele terminou a obra, pois aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você crê nisso? Então dá glória a Deus. Então Jesus, Ele começou a obra, Ele vai sustentar a obra, Ele vai terminar a obra. Então você não será transformado pela força do seu braço, você será transformado pela graça de Cristo. E isso é poderoso porque muitos vivem presos tentando merecer Deus. Tem gente que acha, eu tenho que merecer Deus, eu tenho que ganhar um ponto positivo. O Evangelho não é sobre homens tentando alcançar Deus, é sobre Deus vindo alcançar homens quebrados. É isso que Deus está em busca. Então repita comigo, a graça não apenas perdoa quem caiu, mas ela levanta até quem já desistiu. A graça é isso. Então se você está aqui, porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, vamos lá, para a gente tentar fazer um checklist. Repita comigo, reconheça o que está te prendendo. Então pare de justificar o que Deus já confrontou. Reconheça o que está te prendendo, o que está te atrapalhando. São relacionamentos, são pessoas, são hábitos. Abre mão. Segundo, repita comigo, corte pesos desnecessários. Nem tudo precisa continuar na sua vida. Não queira ficar achando que você vai desagradar os outros. Você precisa, em primeiro lugar, pensar em si. Terceiro, repita comigo, tenha uma vida devocional consistente. Então, lembre-se, não existe crescimento sem intimidade. Não existe sem crescimento. Outra coisa, repita, pare de viver apenas de culto. Por quê? Porque crente forte não vive só de domingo. Ele vive de segunda, de terça, de quarta, de quinta. São todos os dias. Quinto e último, repita, volte seus olhos para Cristo. Então não olhe para pessoas nem para frustrações. Porque às vezes aquilo que você acha que está perdendo é o que você está ganhando lá na frente. Eu gosto muito de contar esse exemplo aqui. O pastor Renato da nossa igreja lá no Castelinho, ele tem um jeito engraçado de falar, quem conhece o pastor Renato, e ele contando que
ele anunciou para a igreja: eu vou começar um propósito no monte, e quem quiser trazer alguma causa, eu vou estar apresentando. Aí chegou um irmão da igreja lá e falou assim para ele: pastor, eu quero ser promovido no trabalho, eu preciso ganhar mais, minha vida profissional está estagnada, então eu já estou há anos nessa empresa, e eu queria um pouco mais de reconhecimento, eu queria ser promovido. O pastor Renato que foi, primeira semana, orou, aí perguntou, aí começou a orar: como que está a vida de vocês? O irmão que pediu para ele orar por uma promoção falou assim: foi mandado embora, pastor. O pastor Renato contou, eu falei: meu Deus do céu, eu oro para ele ser promovido e ele é mandado embora. Igual eu, teve uma época que o pessoal pediu para eu orar para enfermo no hospital, morria todo mundo. Eu falei: nossa, será que eu sou o anjo da morte? Verdade, o povo falava. E o duro que tinha gente que fazia propósito: pastor, nem na igreja era o povo, e a fama ficou. Eu sei que ela está precisando de uma oração para descansar. Eu falei: você quer que eu mate a sua sogra? Eu falei: o duro que eu orei, Deus recolheu a mulher. Mas enfim, passou, tá? Então se alguém ficar doente aí, pode me chamar, que Deus vai curar em nome de Jesus. Uma hora não quer mais, Deus chama mais. Mas enfim. Vocês ficaram com medo. Olha para tudo, pastor. Menos quando eu estiver enfermo. Se eu estiver internado no hospital, passa longe. Mas enfim, vamos lá. Aí o pastor Renato ficou em choque. Mas, meu Deus do céu. Aí ele continuou orando. Diz que uma semana depois o rapaz chegou para ele: pastor, o senhor está continuando orando para mim? Eu falei: estou. Fui selecionado para uma empresa melhor, com salário melhor da onde eu trabalhava. Ah, é? Só que tem 5 candidatos e todos eles têm qualificações melhor do que a minha. Só um milagre. Aí na outra semana o rapaz chegou e falou: pastor, eu conquistei a vaga. E sabe por que ele conquistou a vaga, Mara? Porque dos 5 que restaram na fase final, todos estavam empregados, não podiam deixar as empresas que estavam, teriam que cumprir aviso prévio. O único que tinha a possibilidade de começar de forma imediata era aquele. Ou seja, às vezes quando a gente acha que está perdendo, nós estamos ganhando, porque Deus está no controle. Se você focar os seus olhos em Jesus e entregar aquilo, descansa, faça a sua parte. Quantos casos, às vezes o povo é preso à religiosidade, tem gente que acha, às vezes vem: porque o meu antigo pastor falava que se eu largar do meu marido, agora que eu casei, vai ser pro resto da vida. Eu falei: e o que está acontecendo? Além de ser traída, de vez em quando eu apanho. Aí o povo parou de se aconselhar comigo, principalmente algumas mulheres pararam de se aconselhar comigo, com a pastora, porque eu falava: eu falava no púlpito: se eu souber, alguém vier se aconselhar comigo, se eu souber que alguma mulher está apanhando, se você não denunciar, eu vou denunciar. Você não é obrigado a ficar com uma pessoa dessa. Se pastor falou, é um diabo que usou esse homem. Para, gente. Entenda o contexto do que diz sobre casamento, sobre aliança conjugal. É lógico que não é também você ficar casando e descasando. Isso não dá o direito também. Mas, gente, às vezes você casou ali porque não gostava. Quantos pastores que começaram cedo, saem da mocidade? Hoje mesmo, encontrei a pastora sabe quem que é. Encontrei uma irmã que era quando era líder de jovens lá na igreja da Paulista, e tá com filho. Foi almoçar hoje com a tia dela no restaurante, que é a esposa de pastor. Aí ela estava com o filho lá. Eu falei: nossa, é seu? Eu falei: mas até esse tempo atrás você não era casada? Mas você sabe como que é crente, né? Crente em casa já vai filho. Gente do céu, não é assim. Depois eu falo para você. Curiosa. Gente, não é assim. É um pouco de cada vez. Então, para terminar, diz a história que um homem encontrou um elefante enorme preso por uma pequena corda. Então esse homem perguntou: como que um animal tão forte não arrebenta isso?
Aí o treinador respondeu para ele: quando ele era pequeno, ele tentou escapar várias vezes e não conseguiu, então acreditou que nunca conseguiria. O elefante cresceu, mas permaneceu preso a uma mentira. Assim vivem muitos crentes. Deus já lhe deu força, o Espírito Santo habita em vocês, a graça já os alcançou, mas por que você continua preso ao passado, à culpa, ao medo, ao pecado e à opinião dos outros? Há um livro que diz, né? O que é? Liga o F? Liga o F? Não vou falar o que é o F, né? Fica na sua imaginação aí. Tem como que você tem que fazer isso com os outros? Liga o F. Bom, se cair na internet, o pastor, não estou falando nada. Pode ser, liga o fato Deus, liga, né, o que é feio, enfim. Não se importe com a opinião dos outros. O que importa é aquilo que Deus diz o que eu sou e o que eu sou. Um filho amado de Deus, é isso que eu preciso entender. Então hoje Deus está dizendo: a corda ainda existe, mas ela não tem força para prender você, pois eu te libertei quando eu fui numa cruz. Então, para concluir, e eu termino aqui para orar por você, Jesus não te chamou para sobreviver espiritualmente, Ele chamou você para correr a correria da vida. Você não nasceu para viver travado, para viver preso, repetindo ciclos e vivendo uma fé superficial. Cristo não morreu para produzir religiosos cansados, Ele morreu para levantar filhos livres. Evangelho segundo João capítulo 8, verso 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje Deus está chamando pessoas que estão cansadas de viver nos mesmos ciclos, que estão cansadas de uma fé fria, que estão cansadas de carregar peso, cansadas de esconder dores e cansadas de uma vida espiritual travada. Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Para dentro de mim, sei nada encontrar de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto. Então fala para Ele: dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite diante de pessoas que se propuseram estar aqui neste lugar de comunhão e celebração da tua presença, e a tua palavra afirma que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, dessa mesma forma, um Deus que operou milagres no passado, que restaurou pessoas, é o mesmo Deus que pode fazer isso com esse homem, com essa mulher que aqui se encontra, que se derrama diante da tua cruz. Então, Senhor, talvez pessoas que estão ali presas a algo que não permitem que elas avancem, eu venho lhe pedir agora, Senhor Jesus, que o Senhor venha derreter talvez pedras de gelo em corações, que o Senhor venha quebrar consciências e também almas endurecidas, que o Senhor venha acalentar corações e que o Senhor venha trazer essa sensação de paz, de que o Senhor está no controle. E assim, meu Deus, nós só queremos desfrutar da tua presença. Que o Senhor nos molde segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que possamos sair daqui fortalecidos de que nada e ninguém
queremos um coração igual ao teu, um coração desejoso a te obedecer, a cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso não é escravidão, isso é servidão, é ser grato por aquilo que o Senhor fez, e que por mais que a gente tente fazer aqui na terra, nunca chegará aos pés do Senhor tendo entregado a sua vida por nós. Então, se existem pessoas aqui destravadas, relacionamentos travados, vidas financeiras travadas, pessoas que no trabalho, pessoas que são autônomas e parece que nada se fecha, contratos que não são assinados, em nome de Jesus, que haja um destravamento espiritual em cada área deste homem, desta mulher, deste jovem, que o Senhor possa ainda hoje colocar essa certeza e essa segurança no coração dessa pessoa que entrega em suas mãos. Assim nós celebramos essa oração em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus bem alto e aplauda bem forte em nome de Deus. Não adianta sair daqui, entrar por aqui, soltar por aqui, tem que colocar em prática. Então, colocando em prática, as coisas começam a acontecer. E quando você começa a ver as coisas acontecerem, você fala, puxa, é Deus agindo. E aí você vai ficar, é até forte a palavra que eu vou usar, mas você vai ficar viciado nas bênçãos de Deus. Aí você vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Então não é vício, é dependência. E total dependência de Deus, quando a gente sabe que Deus está no controle. Então tranquiliza seu coração, calma o seu coração. Então, se você tomar esses passos, porque a gente precisa dar o primeiro passo para Deus agir. E quando a gente faz isso, Deus age e tudo vai ao seu devido lugar. Amém? Passar os nossos recados, Lívia, aqui que tem domingo agora, nós temos 2 cultos, às 9 da manhã e às 7 da noite, então esteja aqui conosco. E no dia 30 de maio, às 6h30, aqui terá um encontro de jovens, mais um com o tema Conectados. Então conecte-se com Deus. E a cena é oração. Ah, que legal. Então, tem mais algum recado? Todos foram dados? Ah, e tem um jantar dos namorados, pessoal. Então, já vai marcando, vai ser dia 11 de junho, numa quinta-feira, lá no restaurante Paulista, na Rua do Rosário, no bolsão de estacionamento em frente à estação. Vai ter o cardápio: arroz branco, lagarto ao molho madeira, maionese de legumes, salada de alface, tomate, bebida inclusa. Bebida seria refrigerante e suco. Então, qual é o valor? 120 o casal. Pastor, mas está lá, né, namorados e família. Então, quem que fazia esta ideia à toa e quiser ir no evento, dia 11, a gente vai abrir para os solteiros. Vai que tem os solteiros, vai que tem ali, Deus ele queira ali proporcionar um relacionamento santo. Aí Deus prepara uma Rebeca e um Rebeco para cada um. Aí o valor é de R$60 por pessoa. A gente vai trazer os convites. Era para eu trazer hoje, porém vou ver se eu consigo, se ficar pronto, trago no domingo, para a gente, porque algumas pessoas estão pedindo para vender. Quem quiser, que eu consigo facilitar no cartão de crédito. Então a gente passa com a maquininha de cartão do restaurante, a gente consegue dividir o do casal em 2 vezes. Então você passa o cartão de crédito, 30,60 você vai pagar, e aí já está garantido o seu convite. Fale para a pessoa que está do seu lado, não saia daqui sem colocar em prática o que Deus te instruiu. Então cante: dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao Meu mestre, dai-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu. Dai-me um coração igual ao teu. Senhor, leva essas pessoas de volta para os seus lares, que
que o Senhor as guarde de todo e qualquer tipo de mal, no trânsito, essa violência, de qualquer mal, Pai. Que o Senhor possa olhar por cada um deles e que eles tenham um final de noite e ainda um resto de semana na Tua presença e abençoados pelo Senhor Jesus. Levante a sua mão direita para o alto, com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até mais em nome de Jesus.